Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiadas pela chamada pública número 32/2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. O pesquisador Ayrton Carvalho coordenou uma pesquisa bem relevante que pode ajudar a preencher uma lacuna de conhecimento que existe no Brasil sobre as doenças que acometem as abelhas sem ferrão. Confira a seguir. Meu nome é Ayrton Torres Carvalho, sou professor da UFESA, em Mossoró, na Universidade Federal do Semiárido, e dentro da chamada pública, nosso projeto de pragas em abelhas, conhecendo as doenças e a interação química entre Fóridae e as abelhas sem ferrão. E esse é um projeto grande, multidisciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar, com uma equipe muito grande, de pesquisadores desde o Rio Grande do Sul até passando pelo Nordeste e pelo Norte do país, colaboradores internacionais também. E nosso projeto ele busca entender as doenças que acometem as abelhas sem ferrão. A gente tem um conhecimento muito incipiente em relação às doenças que acometem as abelhas sem ferrão e das interações que é a principal praga da atividade da meliponicultura, que é as moscas de Pseudophoceras kertési, as moscas ligeiras ou forídeos, elas podem, e esses danos que elas podem proporcionar. A ideia inicial era tentar desenvolver uma armadilha que pudesse ser capaz de coletar essas moscas antes delas entrarem em ninho, mas a gente viu com os resultados que essa interação ela é muito mais complexa do que aquilo que a gente achava. Então, não é exatamente uma molécula, são grupos de moléculas que atuam ali na atratividade e que essa mosca de fato ela pode ser inclusive um vetor de viroses, de outras bactérias que podem acometer as nossas abelhas. Entender essa interação é extremamente importante porque a gente tem um gap de conhecimento, um lapso de conhecimento muito grande. A gente conhece bem as doenças de apis, sabemos que as doenças de apis têm acometido as abelhas sem ferrão, elas estão pulando das apis para as abelhas sem ferrão, de forma que a gente precisa entender também como é essa disseminação e como é a importância de vários aspectos da vida da abelha, porque nossos resultados mostram que não é fatores únicos, mas são uma conjunção de fatores, são efeitos subletais, efeitos de paisagem, efeitos de alimentação que diminuem a imunidade das abelhas e aí assim a susceptibilidade dessas abelhas, efeitos genéticos inclusive, uma homogeneização genética, por exemplo, das populações que acabam afetando a saúde dessas abelhas e a possibilidade de infestação de parasitas e etc. Nós perguntamos ao Ayrton se ele destacaria algum resultado da pesquisa conduzida por ele e sua equipe. A gente fez uma descrição muito grande dos voláteis produzidos por ninhos de abelhas sem ferrão, que isso é um resultado muito importante. A gente precisa entender esses voláteis e o papel desses voláteis nas interações entre as abelhas. Então, me explica só o que é volátil. Então, são odores que são produzidos pelas abelhas, pelo cerume, pela microbiota que vive dentro dos ninhos. Então, são odores que as abelhas às vezes trazem de fora da colônia, botam para dentro da colônia, são odores produzidos por elas mesmas. Então, esses voláteis, essas substâncias voláteis são marcas de como a gente pode entender essas interações, que são interações extremamente complexas. Inclusive o papel da microbiota nisso. E esse é um dos grandes pontos-chave do nosso trabalho, que inclusive podem ser utilizados pelos criadores, as pessoas que se interessam por abelhas, os próprios serviços de polinização proporcionados pelas abelhas, que a gente pode pensar que essas complexas interações, a gente precisa de ambientes cada vez mais diversos, porque elas precisam de interações. Essas interações são multicomplexas, são extremamente complexas.
O estudo conduzido por Ayrton Carvalho e sua equipe gera um conhecimento muito importante em um momento em que a atividade de criação de abelhas sem ferrão vem crescendo no Brasil. Então, o nosso principal público, né, seria exatamente os criadores de abelhas sem ferrão. A gente precisa, nesse projeto, né, essas duas linhas desse projeto, a linha de entender a interação entre Fóridae e as abelhas sem ferrão e as doenças, né, elas têm um público muito específico, que são os criadores de abelhas sem ferrão. A gente precisa entender doenças em abelhas sem ferrão. Então, o surgimento, né, a descrição de novas doenças, né, o pulo de doenças de apis para abelhas sem ferrão, que às vezes a gente pensa que apis e abelhas sem ferrão são parecidos, mas são linhagens de abelhas distantes durante alguns milhões de anos. A gente não esperava que ocorresse tantos gaps, né, de interação de doenças de apis mellifera em meliponina. Embora os nossos resultados tenham mostrado que sim, de fato, existem doenças que são específicas das abelhas sem ferrão, que a gente precisa de continuar os estudos, descrevendo novos vírus, descrevendo novas bactérias possivelmente patogênicas para essas abelhas, entender os sintomas que essas doenças podem proporcionar, porque a gente está com um crescimento muito grande da meliponicultura, muitas pessoas se interessando pelas abelhas, né, e que a gente precisa entender que as abelhas ficam doentes, tal como fica doente um cachorrinho que a gente cria, né, um gato, né, que as abelhas também ficam doentes, que é importante que a gente possa entender isso para poder curar, salvar, né, esses organismos que são tão importantes para a polinização. É claro que, além desse público, a gente interessa, né, a esse projeto também chegar ao produtor, né, que precisa do serviço de polinização, embora às vezes não valorize, ou não consiga entender a importância das abelhas para a sua produção agrícola, que ele precisa também entender que as abelhas, por exemplo, sofrem efeitos subletais na exposição de venenos em determinadas épocas do ano, ou as doses que essas abelhas estão expostas. A gente precisa entender isso para que as pessoas possam, de fato, né, serem parceiras na conservação desses animais. Legal. No caso do setor público, no caso de legislação pública e tal, tipo seja para a criação de abelhas, ou seja para conservação de polinizador, como é que esse trabalho pode colaborar? Dentro das ações do projeto, a gente está vendo que, por exemplo, a translocação de abelhas, que é uma discussão muito grande dentro das políticas públicas em relação à legislação federal sobre a meliponicultura, que a translocação de abelhas modifica a microbiota intestinal dessas abelhas. E a modificação intestinal, da microbiota intestinal dessas abelhas, modifica o sistema imune das abelhas. Então, as abelhas translocadas ficam mais susceptíveis a doenças, parasitas e efeitos subletais de agrotóxicos, uma vez que o sistema imune dela vai ser afetado devido à mudança da microbiota. Isso está sendo visto não somente em abelhas, mas em vários grupos animais, inclusive humanos. A gente tem visto dessa importância da manutenção dessa microbiota, que antigamente a gente chamava de flora intestinal, né? Agora a gente é a microbiota. Né? Então, essa flora intestinal, a microbiota intestinal das abelhas é extremamente importante para a manutenção da saúde dessas abelhas. E que a expressão gênica, né, muda em relação à microbiota que está presente no intestino dessas abelhas. E a translocação, por exemplo, é um fator que modifica essa microbiota. E a modificação dessa microbiota pode levar, sim, a mortalidade. E isso é muito importante para as ações de políticas públicas. É um resultado muito claro de que a translocação de abelhas é nociva, né, nesse sentido. Então, acho que uma das contribuições importantes desse projeto, embora a gente poderia elencar várias outras, né, nesse sentido, ele é bem forte, né, que o nosso projeto ele tem mostrado, né, geneticamente, né, que translocar abelhas modifica a microbiota dessas abelhas. E quais são esses efeitos? Múltiplos. E isso gera, né, então, possibilidades das abelhas ficarem mais susceptíveis a determinados patógenos ou a defensivos agrícolas, por exemplo. Lembrando, tá, que você ainda pode ouvir as outras 8 entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site, abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.